Olá, sejam bem-vindas. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu sou Manuela Zari e vou contar um pouquinho da minha história. Eu me formei no Brasil como enfermeira, trabalhei lá por 3 anos e depois resolvi mudar para Londres. Em Londres, eu continuo trabalhando como enfermeira, né? Trabalho na parte cardíaca e agora com a parte de reabilitação cardíaca, pacientes cardíacos que saem do hospital, que fizeram cirurgia, tiveram alta e agora vão para casa e voltam para fazer o programa de reabilitação cardíaca. E aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque com o passar do tempo, acho que pela profissão, eu desenvolvi uma dor muito forte nas minhas costas. Foi quando eu comecei a procurar a medicina alternativa. E muito surpresa, me ajudou muito a minha dor, começou a melhorar e eu me senti assim, uma outra pessoa. Então foi aí que nasceu meu interesse de estar estudando e desenvolvendo e podendo ajudar outras pessoas com as técnicas naturais, né? Que depois eu vou falar sobre elas. Então, aí eu tive dois meninos também, dois meninos, e depois que eu tive meus dois meninos, eu sempre fui muito interessada em ler sobre produtos de beleza. Eu sempre estava comprando, ou pelas revistas, ou por indicação das influenciadoras, sempre comprava os produtos que elas estavam indicando. E aí, depois que eu tive esse problema na coluna, eu fiquei mais consciente com as coisas. Eu falei, nossa, será que foi assim uma chamada para eu poder, né, tá olhando os produtos que eu tô usando, quais são os químicos que tem nesses produtos? Porque eu, sendo enfermeira, eu trabalho com produtos, com muitos remédios, né? E às vezes eu fico pensando, aquele paciente com aquela dor toda, todo o remédio que você, por exemplo, dê para dor, ele continua ainda reclamando de dor. Então eu falei, então deve ter uma outra coisa que possa me ajudar também para o meu problema pessoal da minha coluna. E aí foi quando eu procurei fisioterapeuta, né? Aqui eles falam chiropractor. Eu vou procurar e depois escrever em português o que seria chiropractor. E aí eu comecei a fazer tratamento de acupuntura com chiropractor. E foi a partir desse momento que eu falei, meu Deus do céu. Claro que demorou, não foi o primeiro tratamento que começou a resolver meu problema. Mas o primeiro tratamento eu já me senti melhor, o segundo eu comecei a fazer muito irregular, porque minha dor era muito intensa. Eu não estava conseguindo andar praticamente. Então, como a minha dor era muito intensa, ela prescreveu tipo, eu fazia duas vezes a semana quando eu comecei, depois abaixou para uma vez a semana, até quando eu cheguei uma vez no mês e agora eu faço duas vezes no ano. Então, assim, me ajudou bastante. E depois eu vou falar também para vocês uma técnica que eu conheci, reflexologia facial. Eu sempre me interessei, principalmente quando cheguei numa idade, uma certa idade, quando eu fiz meus 40 anos. Quando eu fiz meus 40 anos, eu falei, meu Deus, agora é hora de eu começar a cuidar de mim. Porque eu pensei, meu Deus, até agora eu tive dois filhos, trabalhei sempre o horário integral. E aí, sabe, acaba que eu acho que todos nós, né, a gente acaba deixando as coisas que a gente quer fazer para nós mesmas para cuidar dos outros. E aí foi nessa hora que a ficha caiu. Agora realmente não tem mais jeito. Os meus filhos já estavam um pouquinho mais crescidos, já estavam ficando mais um pouco independente, então as coisas estavam melhorando, né? E aí eu resolvi, agora, já que eu tenho interesse, sempre tive interesse para beleza, eu vou começar a fazer uns cursos na área da beleza. Comecei a fazer a parte de cuidar de acne, de manchas na pele, de hidratação da pele, eu fiz peeling químico, e aí eu comecei a me interessar também, que aí voltando ao meu problema da coluna, eu comecei a me interessar muito pela medicina alternativa, foi quando eu encontrei também a reflexologia facial, que para ser sincera, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento que poderia mudar tanto a vida de uma pessoa, independente do problema que você tenha, né? Tem vários depoimentos de problemas diferentes que realmente ajudam. Vou falar do meu particular, que foi o problema da coluna.
Então, depois que eu aprendi um método e vi que realmente eu posso ter controle da minha própria doença, foi na hora que eu falei, nossa senhora, é isso que eu vou fazer. E assim começou meu interesse. Aí eu fiz o curso praticamente porque eu tinha interesse em fazer para mim. E como começou a resolver, toda vez que eu ia dar um plantão, eu tinha que tomar o meu remédio, porque senão eu não conseguia trabalhar. Sabe que o enfermeiro trabalha muito em pé, e aqui eu trabalhava na época na terapia intensiva. Aqui o sistema funciona diferente, então geralmente é um enfermeiro para um paciente, então eu ficava muito em pé, demandava assim muito né, o meu plantão de 12 horas e meia praticamente, ficar em pé, dedicando o cuidado para aquela pessoa. Então assim, eu tava botando muita força, né, na minha coluna, desse ficar em pé todos os dias que eu tava de plantão. E a partir do momento que eu comecei a fazer em mim, e o melhor dessa reflexologia é que eu comecei a fazer em mim, e aí eu vi os benefícios. E é uma coisa que você faz, você aprende a também o autocuidado. Foi aí que eu me dediquei e assim, eu me identifiquei muito com as técnicas que você tem o autocuidado. Aí, como eu já estava fazendo as limpezas, né, de pele, tratamento de pele, né, todas essas coisas envolvendo beleza, né, principalmente do rosto, pescoço e colo, eu me deparei com o método Gua Sha na internet. Eu comecei a seguir as pessoas dos Estados Unidos, daqui da Inglaterra, do Brasil ainda não vi muitas que fazem, não. Mas aí comecei a seguir essas pessoas, fiz vários cursos online, fiz cursos presenciais, sou certificada hoje na técnica Gogachá, como também na técnica da reflexologia facial, que o nome na verdade é Jin Chanzon. A reflexologia facial, essa técnica que eu fiz, ela veio do Vietnã e foi adaptada pela uma pessoa na Itália, que na época ela traduzia essa pessoa do Vietnã ia dar aula da reflexologia facial na Itália, e essa pessoa da Itália traduzia para ele, né, porque ele não falava a língua. E ela se interessou pelo método e resolveu levar para a Itália. Tanto é que eu sou registrada como o método Jin Chen Zone, né, que eles falam operator, é habilitada para fazer em outras pessoas, e eu sou registrada com eles na Itália. E aí, voltando para o Guaxá, eu descobri essa técnica no Guaxá e eu fiquei completamente assim, meu Deus, eu lembro que eu fui na primeira experiência que eu tive com o Guaxá, eu fui numa aula que teve para as pessoas, quem quisesse, qualquer pessoa que quisesse aprender o autocuidado. E aí eu me inscrevi nessa aula, eu lembro que eu estava de plantão, pedi para sair mais cedo, e aí consegui e fui nessa aula para poder aprender dessa técnica. Quando eu fiz essa aula, foi com uma pessoa super bem reconhecida aqui nessa área de reflexologia. E ela faz com cristal. Nossa, eu tava assim, eu saí de lá, sabe quando você faz uma coisa que se faz tão bem, eu me senti tão leve que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender mais. E aí foi quando eu comecei a fazer cursos online com as pessoas que já estavam habilitadas nessa área. Fiz curso presencial, muito curso online de pessoas assim dos Estados Unidos. A maioria dos Estados Unidos, presencial eu fiz aqui na Inglaterra, aqui em Londres, né? Então, assim, eu fiquei apaixonada pela técnica e aí eu comecei, como eu já estava atendendo as pessoas, fazendo tratamento, né, na pele, eu comecei a adicionar o gua sha nas minhas. Faço massagem, né, facial, mas ao invés de fazer só massagem com as mãos, eu comecei a utilizar a técnica de gua sha, usar pedras de quartzo, o jade, né, que é muito famosa. E aí essas pedras depois você que se identifica com elas e você foi qual seria a melhor opção para você. E aí eu comecei a colocar nos meus atendimentos essa técnica gua sha. E para minha surpresa, as pessoas terminavam e falavam: Meu Deus, Manuela, como eu estou assim, eu não quero nem levantar daqui. Eu não quero, eles nem queriam levantar do local, né? Que eles estavam fazendo tratamento, porque eles estavam tão relaxados e eles viam a diferença, sabe? Imediata. E muitas falavam para mim, Manuela, nossa senhora, eu não sabia que eu carregava tanto estresse, tanto peso, tanta, sabe, coisa assim ruim no meu rosto.
E aquilo todo, com aqueles relatos, foi me surpreendendo. Eu falei, meu Deus do céu, realmente funciona. Não só sou eu que tô, né, com essa imagem, porque eu aprendi a fazer, e as pessoas façam em mim. Aliás, eu faço em mim, porque eu sei os benefícios, então eu continuo fazendo em mim. Mas eu não sabia que a reação ia ser tão boa, sabe? O sentimento é tão bom assim, você tá podendo ajudar alguém e a pessoa não tá ali, sabe? Apesar de sair com a pele linda, maravilhosa, brilhando, elas não falavam muito. Nossa, como a pele tá falava que a pele tá maravilhosa, mas elas falavam mais o lado que elas estão sentindo relaxada. Porque eu acho que a vida é tão corrida, a gente não tem tempo de ficar se dedicar, de falar, olha, agora eu vou tirar umas horas pra mim, pra eu cuidar de mim, pra eu ser, tipo assim, ir num espaço onde eu posso me relaxar e não pensar em mais nada. Porque eu acho que, como todas, muitas de nós, mulheres, temos família, marido, filho na escola, temos várias coisas, ainda tem que. A vida aqui em Londres ainda a gente tem que cozinhar, passar, lavar, não tem muitas essas. Digo regalias, né? Porque eu vivi no Brasil, eu sei como é que é no Brasil. Acho que apesar de hoje, eu acho que as coisas estão mudando bastante, mas aqui essa mão de obra é muito cara. Então, assim, para você ter uma babá, gente para limpar sua casa, para lavar sua roupa, então custa tudo muito caro. Então foi aí que eu parei para pensar, falei, nossa, poxa, que legal, né? Essa técnica podendo trazer tanto assim autoestima, as pessoas estão interessadas no autocuidado e elas realmente tendo esse tempo para se dedicar para cuidar delas mesmas. E aí eu comecei a fazer workshop, eu fiz um workshop aqui em Londres também. As pessoas vieram aprender a técnica e aí agora por terem me contactado pelas minhas redes sociais, né? E falar que eu estarei aqui.